Junte-se a nós nessa missão evangelizadora. Se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Liturgia da Palavra. 7 de junho, 10º domingo do Tempo Comum. O Senhor é minha luz e salvação. De quem eu terei medo? O Senhor é a proteção da minha vida. Perante quem eu tremerei? São eles, inimigos e opressores, que tropeçam e sucumbem. O Senhor Jesus, a exemplo do que fez com Mateus, convida-nos a segui-lo, embora saiba que somos pecadores. Firmes na esperança e na fé, celebremos nosso Deus, que deseja ver sua igreja vivendo o amor e a misericórdia e levando a todos sua luz e salvação. Oséias, capítulo 6, versículos 3 ao 6. Leitura da profecia de Oséias. É preciso saber segui-lo para reconhecer o Senhor. Certa como a aurora é a sua vinda. Ele virá até nós como as primeiras chuvas, como as chuvas tardias que regam o solo. Como vou tratar-te, Efraim? Como vou tratar-te, Judá? O vosso amor é como nuvem pela manhã, como orvalho que cedo se desfaz. Eu os desbastei por meio dos profetas. Arrasei-os com as palavras de minha boca. Como luz, expandem-se meus juízos. Quero amor e não sacrifícios, conhecimento de Deus mais do que holocaustos. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial 49, 50. A todo homem que procede retamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus. Falou o Senhor Deus, chamou a terra, do sol nascente ao sol poente a convocou. Eu não venho censurar teus sacrifícios, pois sempre estão perante mim teus holocaustos. A todo homem que procede retamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus. Não te diria se com fome eu estivesse, porque é meu o universo e todo o ser. Porventura, comerei carne de touros? Beberei acaso o sangue de carneiros? A todo homem que procede retamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus. Imola a Deus um sacrifício de louvor, e cumpre os votos que fizeste ao Altíssimo. Invoca-me no dia da angústia, e então te livrarei, e hás de louvar-me. A todo homem que procede retamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus. Romanos, capítulo 4, versículos 18 ao 25. Leitura da carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos, Abraão, contra toda a humana esperança, firmou-se na esperança e na fé. Assim, tornou-se pai de muitos povos, conforme lhe fora dito, assim será a tua posteridade. Não fraquejou na fé, à vista de seu físico desvigorado pela idade, cerca de 100 anos, ou considerando o útero de Sara já incapaz de conceber. Diante da promessa divina, não duvidou por falta de fé, mas revigorou-se na fé e deu glória a Deus, convencido de que Deus tem poder para cumprir o que prometeu. Esta sua atitude de fé lhe foi creditada como justiça. Afirmando que a fé lhe foi creditada como justiça, a Escritura avisa não só a pessoa de Abraão, mas também a nós, pois a fé será creditada também para nós, que cremos naquele que ressuscitou dos mortos, Jesus, nosso Senhor. Ele, Jesus,
foi entregue por causa de nossos pecados e foi ressuscitado para nossa justificação. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Mateus, capítulo 9, versículos 9 ao 13. Aleluia, aleluia, aleluia. Foi o Senhor quem me mandou boas notícias anunciar. Ao pobre, a quem está no cativeiro, libertação eu vou proclamar. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, partindo dali, Jesus viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria de impostos e disse-lhe: Segue-me. Ele se levantou e seguiu a Jesus. Enquanto Jesus estava à mesa em casa de Mateus, vieram muitos cobradores de impostos e pecadores e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos: Por que vosso mestre come com os cobradores de impostos e pecadores? Jesus ouviu a pergunta e respondeu: Aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Aprendei, pois, o que significa: quero misericórdia e não sacrifício. De fato, eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu amigo e minha amiga, muito obrigado por assistir mais um vídeo sobre a liturgia dominical. Por gentileza, curta, comente e compartilhe com seus amigos. E se inscreva no canal, ativando o sininho das notificações. E agora, palavras de esperança e vida. A reflexão do Padre Luiz Fernando Nascimento de Oliveira. Olá, meu irmão, olá, minha irmã, caríssimo amigo Leandro Barassan e toda essa rede de comunicação, que temos à nossa disposição para que possamos viver essa graça, essa ternura e essa bênção de Deus na vida de todos e de cada um de nós. Que alegria estarmos aqui reunidos, vivendo esse momento de encontro com a Palavra de Deus. E agora, retomando aos domingos do tempo comum, onde nós vamos acompanhando aí a beleza da Palavra de Deus que nos é transmitida, a cada domingo pelo Evangelho de Mateus. Estamos aí no ano A. Façamos então a nossa pequena oração, vivendo aí toda essa presença do Espírito Santo de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A nós descei divina luz em nossas almas, acendei a graça, a bênção, o amor de Deus, o amor de Jesus. Essa presença do Espírito Santo é tão importante na vida de cada um de nós, É uma pena que muitos de nós ainda não o reconheçamos. Há poucos dias atrás eu estive no encontro e eu fiz uma pergunta, Quem é o Espírito Santo? Aí ficou aquele silêncio, aí alguém disse: o Espírito Santo é o amor de Deus. Aí eu falei assim: vamos tirar Deus, vamos ficar só com o amor. Agora vamos falar assim: o amor é Deus, Deus é amor. Então o Espírito Santo é o amor de Deus no nosso meio. Então quando nós procuramos viver o Espírito Santo, olha só que bênção, nós procuramos viver o amor, celebrar o amor, celebrar a ternura e a graça de Deus. A liturgia da palavra desse domingo, ela é linda, maravilhosa, nos convida a refletir sobre o chamado, o perdão e a confiança. A palavra nos ensina que Deus não se agrada de ritos vazios, mas Deus se agrada do amor sincero, da misericórdia, e nos convida a seguir a Jesus sem hesitar.
Então nós estamos aí diante da palavra de Deus no Evangelho de Mateus, né? O Evangelho de Mateus é tão bonito, né? Nós já falamos aqui sobre o Evangelho de Mateus, né? O Evangelho de Mateus são 5 pregações de Jesus. A primeira pregação é o Sermão da Montanha, aquele catecismo que Jesus deixa para nós. A segunda pregação é o Sermão da missão, né? Jesus envia os apóstolos em missão. A terceira pregação, vamos começar daqui a pouquinho, né? Que é o Sermão das Parábolas. Então hoje nós estamos aí dentro dessa segunda pregação de Jesus sobre a missão. Aí Jesus está passando e vê um homem cobrador de impostos, que era visto como pecador pela sociedade lá naquele tempo, né? Ao invés de julgar aquele homem, condenar aquele homem, porque ele já era condenado, marginalizado pela sociedade, Jesus senta-se à mesa com ele e com os outros cobradores de impostos que são marginalizados. Aí vem os doutores da lei, os fariseus, que questionam, né? Como é que esse Jesus senta com esses pobres, com esses pecadores, com esses cobradores de impostos? E aí Jesus responde: eu quero a misericórdia e não o sacrifício. Lembrando aí a palavra lá da primeira leitura do profeta Oséias, né? Deus não veio chamar os justos, os que estão curados. Jesus veio para os doentes, para os pecadores. Jesus não vem para aqueles que se acham perfeitos, mas para aqueles que precisam de cura. Hoje em dia tem tanta gente que se acha perfeito, né? Se acha curado, né? Se acha já salvo, né? E condena os outros é que não prestam, vocês é que vão para o inferno, né? Oh, meu Deus! Como que é a visão de Deus e a visão do homem, né? Então, Jesus viu aquele homem cobrador de impostos, Jesus poderia condená-lo, como a sociedade condenava, né? Ele não presta, ele cobra os impostos, né? No entanto, Jesus vai chamá-lo, Jesus vai convidá-lo e Jesus vai almoçar com ele na casa dele. Meu Deus, que coisa linda, né? Jesus não veio para chamar os justos, os perfeitos, mas os doentes, os pecadores, veio trazer cura, né? É muito interessante, né? Então, poderíamos dizer que na primeira leitura de hoje do profeta Oséias, nós temos lá: quero a misericórdia e não os sacrifícios. Quero o conhecimento de Deus mais do que os holocaustos, né? Que coisa interessante. Então, a primeira leitura nos lembra que o amor de Deus não é passageiro como o orvalho da manhã, mas é firme, é restaurador. Deus deseja que nós o conheçamos profundamente. Meu Deus, que coisa linda, né? Então essa seria uma palavra-chave daquelas que se introduzem no coração da Sagrada Escritura, né? Da Bíblia Sagrada. O contexto no qual Jesus a utiliza é a vocação de um cobrador de impostos, de um publicano, ou seja, um cobrador de impostos da parte das autoridades imperiais romanas. Por isso mesmo, ele era considerado pelos judeus um pecador público. E aí Jesus, chamando precisamente quando ele estava ali sentado na coletoria dos impostos, né? É interessante, Jesus então olha para aquele homem e o chama, né? Mateus, segui-me. E ele então abandona a mesa, a banca, né? E vai seguir Jesus. E aí os fariseus, os doutores da lei, os sumos sacerdotes ficam escandalizados, né? E aí Jesus tem como resposta: não são os curados, os sãos,
não são os justos, os perfeitos que precisam de mim. Eu vim para os pecadores, eu vim para aqueles que se encontram doentes, aqueles que se encontram enfermos, né? Então é lindo, lindo, lindo. Jesus viu aquele homem cobrando impostos e viu que ele era rejeitado. E aí Jesus o chama e Jesus se mistura com eles, né? Interessante isso. Agora, vamos imaginar se Mateus perde essa oportunidade, né? Se Mateus deixa de ir ao encontro de Jesus, que tristeza, né? Que diferença, né, seria se naquela manhã ele ficasse amarrado ali, agarrado ao banco, ao balcão dos impostos e deixasse de seguir Jesus, né? Então mostra que ao chamado de Deus, ao chamado de Jesus, nós devemos deixar tudo. Hoje em dia nós temos aí tantos apegos, né? Nós temos aí essa família que perdeu a eleição e está apegado à eleição até hoje, acha que não pode, né? Tem que dar o golpe, tem que fazer... É interessante, né? Meu Deus do céu. E vale a pena fazer de tudo, até mandar um outro país invadir o país aqui. Quer dizer, é o apego. Então, aqui nós temos essa bonita expressão de Mateus que abandona o lucro, o balcão de impostos e está pronto para viver uma vida nova, né? Uma libertação, né? Então, esse gesto, né, reflete a alegria de Mateus, né, pela sua vocação. Então, ele deixa a coletoria de impostos e vai seguir a Jesus. É fantástico, né, essa palavra de Deus de hoje, né? Na segunda leitura de hoje, nós temos a carta aos Romanos. Nós temos aí Abraão. Abraão acreditou contra toda humana esperança. Olha, ele já era idoso, a esposa era estéril, e Deus prometeu a ele muita terra, uma família numerosa. Então Abraão creu, revigorou a sua fé, né? Então fica aí esse convite, né? O exemplo de Abraão é um convite para que cada um de nós possamos confiar nas promessas divinas, mesmo quando tudo ao nosso redor parece indicar o contrário. A verdadeira fé nos dá coragem de perseverar nas provações. É muito interessante. Então, será que eu tenho sido julgador ou sou misericordioso para com o erro do outro? Eu gosto muito de julgar pedra, né? O outro não presta, o outro é chato, o outro é pecador, o outro é ignorante, o outro. Será que eu não tenho um olhar de misericórdia para com o outro ou o meu olhar é sempre de condenação, de julgamento, né? Depois, uma outra pergunta que a gente poderia fazer: a minha fé tem sido forte o suficiente para me manter em pé nos momentos de desespero? Será que eu tenho vivido um momento de fé, de esperança, de coragem nesse Deus que me dá a graça, ou me desespero? Quantas pessoas que se suicidam, quantas pessoas que fogem, né? Tem tanta gente que está fugindo, né? Olhando aí na área da política, né? Fez tanta coisa errada, então agora o que me resta é fugir, né? E se eu ficar aqui, então quantas pessoas estão desesperadas, né? E não vivem a fé, porque estão fora do plano de Deus. Quando o plano de Deus está tomando conta da minha vida, eu não preciso andar armado, porque eu sou amado e eu amo. Agora tem gente que não ama e vive armado. É o desespero, né? Estou buscando um relacionamento de verdade com esse Deus que me ama, que me dá alegria, que me dá vida? Ou sou apenas católico de vez em quando de ir à missa no domingo? Ah, hoje não deu. Ah, hoje não rezei Ave Maria.
Será que o meu relacionamento com Deus, de verdade eu procuro viver esse Espírito de Deus? Ou eu sou apenas um cumpridor Eu vou à missa de vez em quando, eu vou à missa de sétimo dia, eu vou lá no batismo, batizo meu filho, crismo meu filho, pronto. Não, a minha fé tem que ser ali, alicerçada a cada dia, a cada instante, né? Então hoje a gente poderia dizer, que coisa bonita, né? Nós somos convidados a viver essa graça de Deus, essa ternura de Deus, esse amor de Deus, né? Essa presença desse Deus que me ama, esse Deus que quer o melhor para mim, né? Na primeira leitura, lembrando, como a aurora, né? Certa como a aurora é a sua vinda, virá como as chuvas que fecundam a terra, né? Agora, Deus está sempre presente, nos trazendo graças, nos trazendo amor. Então, Deus quer não holocaustos, sacrifícios, oferendas, mas Ele quer o nosso coração, né? Então, quanta gente que acha que compra Deus, né? Eu pago o dízimo, eu faço isso, eu faço aquilo. Não, gente. Eu não tenho que falar para Deus o que eu estou fazendo. Deus sabe o que eu estou fazendo. Deus quer o coração e não as coisas que eu mostro para os outros ver, né? A segunda leitura, lindíssima, né? Abraão creu, partiu. Então, será que nós também nos colocamos nessa atitude, né, de partir, de crer, de nos abandonarmos na mão de Deus? E o Evangelho, a gente fica só condenando, né? O outro não presta, né? Ah lá, aquele lá é cobrador de imposto, aquele lá não presta, aquele ali vive roubando, né? Então eu fico só criticando. Será que eu não tenho uma misericórdia no meu coração? Então quando a gente vê, por exemplo, essa situação do mundo, né? Meu Deus do céu, quanto ódio, quanta arma, quanta violência, quanta ambição, quanto desejo de poder, né? E aí Deus nos inspira o quê? Fraternidade, respeito, né? É muito diferente, né? Então vamos aí viver essa beleza desse mês de junho, né? Daqui a pouco vamos celebrar Santo Antônio, amanhã vamos celebrar São José de Anchieta, né? Dia 9, depois de amanhã, depois vamos celebrar São João, São Pedro. Que Deus então nos abençoe hoje e sempre. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, abençoe-nos. O Deus Todo-Poderoso, o Deus que é Pai, o Deus que é Filho, o Deus Espírito Santo. Domingo passado celebramos a Santíssima Trindade, esse Deus amor, Deus presença na vida de todos e de cada um de nós. Até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. Um abraço, Leandro, e um abraço a todos os nossos irmãos e irmãs que nos acolhem. Amém. Muito obrigado por assistir o vídeo até o final. E aqui ao lado deixei mais 2 vídeos para você assistir. Tenho certeza que você vai gostar. Paz e bem, salve Maria Imaculada!